Na nossa aula passada, nós vimos o processo de construção da União Soviética. A maneira como essa sociedade se desenvolveu, principalmente numa disputa, numa competição com a sociedade norte-americana. Ou seja, o contexto da Guerra Fria e toda a corrida armamentista, todas as disputas que ocorreram entre as duas nações que acabaram levando, primeiro, ao nível de tensão até nunca antes visto em termos de mundo, mas que, por outro lado, também exigiu investimentos gigantescos dessas duas nações na chamada corrida armamentista ou indústria bélica. No caso da União Soviética, por ser uma economia estatal, uma economia onde praticamente todos os recursos utilizados vinham do Estado, o que vai acontecer? A economia soviética não dá conta de competir, de disputar na mesma proporção com os Estados Unidos o processo de corrida espacial, corrida bélica. O resultado é que, principalmente, a partir do início dos anos 80, a economia soviética começa a entrar em colapso. E aí chega a figura do Mikhail Gorbachev. Então, quando se fala do colapso soviético, esse colapso acontece sob o governo Mikhail Gorbachev. Não por causa dele, mas porque ele vai herdar aí um processo de decadência, vamos dizer assim, de uma economia cada vez numa situação pior. E o que ele tenta fazer? Ele tenta adotar nessa sociedade algo que não fora feito pelos seus antecessores. Ele tenta permitir uma relativa abertura dessa sociedade, principalmente na questão da liberdade individual, da liberdade de imprensa, no sentido de deixar as pessoas terem acesso às informações. Ao mesmo tempo, ele também tenta a chamada perestroika, uma reestruturação na política, na economia e no poder militar. Tudo isso tem um objetivo grandioso, digamos assim, que é tentar fazer com que a economia soviética, a sociedade soviética, passe a viver de uma forma um pouco melhor. Porém, no decorrer do mandato do Gorbachev, também ocorrem alguns fatos que vão tirar um pouquinho a sua capacidade de controle sobre essas reformas. Um exemplo é a questão do que acontece em Chernobyl, né? O acidente nuclear de Chernobyl, ele vai ser um exemplo, digamos assim, da ineficiência da burocracia soviética. Ele vai mostrar que toda aquela burocracia, toda aquela, vamos dizer, cadeia de comando cheia de regras, de indivíduos que você tinha que passar por um, para passar por outro, tal, acabava sendo ineficiente. E o acidente acaba mostrando um pouco disso. Se vocês pegarem o seu material, lá na página 14, 15, vocês têm um texto muito interessante sobre a questão do acidente nuclear em Chernobyl. É interessante fazer essa leitura para vocês conhecerem um pouquinho melhor, quem nunca se informou muito a respeito desse processo, para entender o que ocorreu de fato. É algo que está aí, vamos dizer, o lixo de Chernobyl, as consequências de Chernobyl estão aí até hoje, a cidade fantasma, alguns sobreviventes ainda com as consequências da radiação, tudo isso ainda está presente no nosso cotidiano. Então é interessante conhecer um pouquinho melhor esse processo. Um outro fato que marca o governo Gorbachev é a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão. Como nós comentamos na aula passada, o Afeganistão ele se compara ao Vietnã dos Estados Unidos, né?
é a grande derrota em termos estratégicos, em termos militares. De nada adiantou a superioridade soviética, de nada adiantou ter muito mais equipamentos, muito mais tecnologia. O conhecimento, principalmente do território e vamos dizer assim, o apoio e até certo ponto o fanatismo envolvido no processo de conflito acabou levando a uma derrota bastante significativa dos soviéticos nesse processo. Então, a medida tomada pelo Gorbachev é exatamente reconhecer que não vai vencer os afegãos e aí ele retira as tropas do Afeganistão. De outro lado, as medidas tomadas por parte do Gorbachev, elas aos poucos, elas vão permitir que outras nações que até aquele momento estavam alinhadas, estavam dependentes quase que totalmente das decisões de Moscou, a partir desse momento, esses países começam a ter a ideia de que cada um deve fazer o seu caminho. Alguns chamam até isso de doutrina Sinatra. O que nós vamos ver na sequência é exatamente a derrocada do chamado leste europeu ou a queda da cortina de ferro. As nações que antes estavam ou sob domínio soviético ou que tinham uma política de alinhamento com os soviéticos, elas gradativamente vão implantando ou a abertura política, que leva a uma revolta popular, a um processo de transformações que vão acabar resultando aí numa série de mudanças, numa série de transformações. Só um pouquinho, pessoal, que eu não sei o que aconteceu aqui, que eu sumi do mapa. Deixa eu só me localizar. Então, olha só. Só me dá um retorno aí, tá tudo tranquilo? Vocês continuam me vendo aí? Continuam vendo os slides? Certo? Começamos então, a ver os slides agora, Martim. Oi? Os slides só apareceram agora para mim. Agora vocês estão vendo? Agora sim. Ok. Então, aqui só voltando que eu estava falando antes de Chernobyl, aqui é uma pequena imagem do que você tem hoje, né? Isso aí são as ruínas, da esquerda da usina e lá direito da cidade, onde viviam os operários, onde viviam os trabalhadores que faziam parte dessa usina. Então, vejo que nós temos aí uma cidade fantasma, aquelas cidades que de vez em quando aparecem nos filmes, né? Tudo abandonado, os prédios inteirinhos, bonitinhos, mas a cidade em si está totalmente deixada de lado. Sugiro que vocês realmente deem uma lidinha no texto para que a gente tenha esse conhecimento um pouquinho melhor. Aqui só voltando na questão do Afeganistão, sem querer muitos detalhes, até porque depois disso o Afeganistão já foi invadido 2 vezes pelos Estados Unidos, continua em guerra civil, continua uma série de problemas. Mas o início daquilo que é o Afeganistão de hoje é principalmente a partir dessa entrada da União Soviética no seu território. Gastaram bilhões, perderam milhares de vidas e, na prática, não conseguiram tomar conta do território. As guerrilhas, principalmente nas montanhas, apoiadas aí pelos militantes islâmicos, com questão de dinheiro americano, principalmente, acabaram perderam grande parte da população, né? Se morreram cerca de 25 mil soldados soviéticos, mais de 1 milhão de habitantes do Afeganistão morreram. Mas, de uma maneira geral,
O que nos interessa é saber que medidas foram tomadas dentro do território soviético a partir da perestroika e da glasnost. Então, basicamente, o que o Estado soviético percebeu? Que ele não tinha condições de continuar mantendo aquele grande investimento em todos os setores da economia. Que a economia tinha que começar a andar por si própria. Por quê? Porque o Estado soviético estava quebrado. E um Estado quebrado não tem condições de garantir nenhum tipo de investimento, de modernização. Então, o que estava ocorrendo com o país é que ele estava ficando para trás, estava com crises de abastecimento, principalmente de gêneros de primeira necessidade, alimentos, papel higiênico, combustível, quer dizer, o país vivia uma crise cada vez maior. Então, o que o governo passa a fazer? Há uma redução significativa de subsídios para essa economia, acaba-se com o chamado planejamento econômico estatal. Se vocês observarem no texto de vocês, tem um fato bem interessante que fala dessa questão do planejamento, quando dá o exemplo lá de um sujeito que vai visitar uma fazenda coletiva e vê o pessoal destruindo uma plantação de tomates porque a produção tinha sido maior do que aquilo que tinha sido planejado pela burocracia. E aí, como eles tinham colhido mais do que era o plano inicial, eles simplesmente vão pegar e vão destruir a produção porque não tinham planejado armazenar ou transportar aquele produto. Então, isso gerava uma série de problemas da economia. O que o Estado passa a fazer? Ele passa a abandonar o planejamento, passa a liberar tanto interna quanto externamente a questão do comércio, autoriza que se importe determinados produtos e, principalmente, acaba com os limites de fabricação de produtos. Quer dizer, por que tinha limites de fabricação? Porque como a prioridade era a corrida armamentista, era a indústria bélica, você não podia, por exemplo, destinar determinadas matérias-primas que seriam necessárias para a indústria bélica, para produzir automóveis, para produzir eletrodomésticos, uma série de outros produtos. Então, com as medidas adotadas a partir da glasnost e da perestroika, há uma redução na fabricação de armas e, ao mesmo tempo, você passa a investir em outros setores. Só que isso também vai ocorrer de uma forma improvisada. Não há um grande planejamento, não há uma modernização dos parques industriais, uma adoção de medidas no sentido de fazer com que a União Soviética viva uma transição. Quer dizer, ao invés de haver uma transição, vai haver uma desorganização, vai haver uma corrida meio que desenfreada para mudar o foco, mas essa desorganização ela vai acabar atingindo as várias indústrias, vai atingir o campo, vai atingir o próprio Estado de uma maneira geral. E a consequência é que logo começa a ruir, principalmente, a credibilidade do Gorbachev dentro da União Soviética. Por quê? Porque, de um lado, as desordens, a falta de planejamento começam a aumentar em alguns setores o desabastecimento. De outro lado, ele começa a gerar descontentamento da elite militar, acostumada há décadas de prioridade para os investimentos no campo militar, e, ao mesmo tempo, o descontentamento da burocracia do Partido Comunista, que começa a perder os seus privilégios, começa a perder o controle total sobre aquilo que antes era o seu poder absoluto. Gorbachev continua mantendo uma linha de defesa dessas reformas, mas, ao mesmo tempo, ele acredita que é possível manter o Estado soviético do jeito que ele era até aquele momento. Um dos grandes respaldos a essas políticas do Gorbachev são exatamente a sua credibilidade em termos internacionais. Mas, como eu já falei anteriormente,
se para o resto do mundo ele estava sendo visto como um reformador, como uma espécie de herói, para os soviéticos ele começa a ser visto como alguém que está destruindo uma economia que, bem ou mal, dava uma certa estabilidade, uma certa tranquilidade. E aí começa a surgir uma nova figura, que é a figura do Boris Yeltsin. Quem que é o Boris Yeltsin? Ele é o governante dentro das repúblicas socialistas soviéticas, você tem a República da Rússia, e o Boris Yeltsin é o presidente da Rússia. E ele começa a se tornar uma figura, digamos assim, uma sombra do próprio Gorbachev dentro da União Soviética, defendendo um aprimoramento, um aprofundamento das mudanças e, ao mesmo tempo, a adoção do capitalismo dentro no território soviético, dando fim, portanto, ao Estado soviético como era conhecido até aquele momento. Essas disputas, elas começam a gerar um clima cada vez mais tenso dentro do território soviético. De um lado, com alguns querendo voltar a ter o controle total, como era nos anos anteriores, e principalmente grandes quantidades da população aí querendo o aprofundamento dessas mudanças. Ao mesmo tempo, e é isso que a gente tem na sequência, quem já deu uma lida no seu texto, principalmente ali a partir da página 20, viu que o 20, 21, que o nacionalismo, o processo vai se espalhar por várias regiões da Europa, decretando aquilo que a gente chamaria de fim da cortina de ferro. Alguns exemplos. Já citei na aula passada a figura do Papa, o surgimento do sindicato Solidariedade dentro da Polônia e como esse sindicato ousou fazer greves no momento que isso era proibido, ousou contestar as medidas do governo polonês. Em 1989, então, o governo polonês legaliza a solidariedade e 99% dos assentos do parlamento vão ser capturados por esse sindicato. Então, o primeiro país do leste europeu a ter um governo não comunista é exatamente a Polônia. Inclusive, o líder do Solidariedade, o Lech Walesa, será eleito presidente da República. Então, com isso, você vê que a cortina de ferro começa a mudar um pouquinho essa questão. Outro exemplo que vai ocorrer também em 1989 é a questão da Alemanha Oriental. Vários países da chamada cortina de ferro começam a adotar medidas de, vamos dizer assim, afrouxamento de vigilância das suas fronteiras. E é o que acontece, por exemplo, com alemães orientais, com húngaros, que começam a atravessar as fronteiras, a entrar, por exemplo, na Áustria, ou mesmo alguns dando a volta ali pela Áustria, entrando na própria Alemanha Ocidental. Essas medidas, elas começam a mostrar que o sistema socialista como um controlador total já não existe mais. Finalmente, também em 89, os húngaros aprovam o multipartidarismo, promovem uma reforma política eleitoral. Ainda em 89, nós temos o relaxamento das barreiras na fronteira da Tchecoslováquia com a Alemanha Oriental. Então, grande parte dos habitantes da Alemanha Oriental vão poder transitar cruzando as fronteiras da Tchecoslováquia, vão poder também se deslocar até o lado ocidental de Berlim. Então, percebam que, gradativamente, aquela cortina, no sentido figurado, ela começa a ser rompida. Aqui uma fotografia simbólica disso, né? A questão da Áustria com a Hungria, né? Cortando as cercas de arame farpado que separavam os dois países. Então, essa é uma outra simbologia importante desse período. 89 é um ano assim extremamente marcante em termos de transformações, em termos de rompimento
daquele status de isolamento que viviam os países do leste europeu. A partir daí, você passa a ter outros países que também passam por mudanças. Questão da Bulgária, que em dezembro de 89, o governo comunista cai e a Bulgária também deixa de ter apenas um partido, passa a ter uma liberdade política para escolher um novo governante. A Tchecoslováquia, ela tem um pouquinho mais de dificuldades de consolidar o processo. Começam uma série de protestos, principalmente de estudantes, mas vários desses protestos são, digamos assim, contidos, são reprimidos pelo governo. Mas, aos poucos, o número de protestos vai aumentando, e tem início a chamada Revolução de Veludo. Por que esse nome? Porque logo o governo abandona a violência, começa a negociar com os membros aí desses movimentos e, gradativamente, as transformações começam a acontecer dentro do país também. Outro local aonde ocorre essa transformação, mas de uma forma mais violenta, é a Romênia. A Romênia, ela tem um dos piores, digamos assim, ditadores do bloco socialista, o Nicolau Ceausescu. Ele é uma figura extremamente autoritária, que perseguia, que matava seus opositores e que se recusou a fazer qualquer concessão, mesmo com todo o resto do bloco socialista ruindo, ele tenta manter o seu controle. Porém, a população sai às ruas, o exército se junta a essa população, o Nicolau Ceausescu é derrubado do poder, ele é retirado à força do palácio, praticamente massacrado na rua, é morto a pancada mesmo, e com isso termina o governo autoritário, o governo ditatorial da Romênia. E o último país, digamos assim, do leste europeu a se livrar do entulho comunista é a Albânia. A Albânia era considerado o país mais atrasado, mais pobre do leste europeu. Com um detalhe, ainda tinha no poder um governo stalinista. E nós vimos que desde o Khrushchev, lá nos anos 60, a própria União Soviética tinha tentado se livrar da influência stalinista. E a Albânia era, nesse período ainda, o último dos representantes do stalinismo dentro da Europa. Por isso, inclusive, o país era extremamente atrasado em termos econômicos. Com o fim do bloco socialista, foi o país que mais problemas econômicos teve, precisou de intervenção da comunidade europeia, precisou de uma série de ajudas para tentar minimizar, porque a metade da população não morresse de fome mesmo nesse período pós fim do bloco socialista. Essas duas imagens são imagens simbólicas, né? Imagens mostrando aquilo que seria o fim do Muro de Berlim. Primeira imagem, um dos grandes blocos que formavam esse muro. E a segunda imagem é o chamado Portão de Brandemburgo, né, que é o ponto central de Berlim, em um local onde vários eventos, várias comemorações ocorreram e ocorrem até hoje, comemorando aí o fim do bloco socialista e principalmente a queda do muro. Com o fim da cortina de ferro, o que vai acontecer na Alemanha? A Alemanha vai passar por um processo de reunificação do seu território, né? Na época, o grande líder desse processo é o chanceler da Alemanha, o Helmut Kohl, e, principalmente, com essa reunificação, o lado ocidental tenta equilibrar a economia, o desenvolvimento com o lado oriental. Isso ainda não foi totalmente conseguido. Até hoje, a parte oriental da Alemanha ainda apresenta os maiores índices de desemprego, de baixa renda, de criminalidade, porque grande parte desse lado oriental, mesmo com todos os investimentos feitos pelo governo, ainda não foi possível você
recuperar no mesmo status, digamos assim, do lado ocidental. Uma outra medida é exatamente a retirada das tropas soviéticas dos últimos aliados aí da Cortina de Ferro. Então, finalmente, em 94, saíram as últimas tropas que estavam na antiga Alemanha Oriental. Com isso, a União Soviética também começa a diminuir os seus investimentos militares, começa a economizar exatamente com o intuito de recuperar-se economicamente. Observando esse mapa, o que a gente vai perceber? Que grande parte das antigas repúblicas que formavam a Cortina de Ferro ou o leste europeu, elas vão gradativamente se tornar países ou capitalistas ou alguns mantêm algumas características socialistas, mas gradativamente também vão migrar para o capitalismo. Então, a Alemanha Oriental, a Tchecoslováquia, que vai se dividir ao meio, né, a partir de 90, dando origem à República Tcheca, a República Eslováquia, a Polônia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária. O mesmo acontece na antiga Iugoslávia, que passa por um processo de fragmentação. Então, aquilo que antigamente era a Iugoslávia vai se tornar a Croácia, a Eslovênia, a Bósnia e Herzegovina, a Sérvia, Montenegro e Macedônia. E mais tarde também vai surgir na região a República de Kosovo. Então, na prática, o que acontece? Gradativamente, o leste europeu passa por essas transformações. Por outro lado, a antiga União Soviética, ela também vai viver um processo de fragmentação, principalmente a partir de 1991. O que acontece em 1991? Setores não satisfeitos com as medidas tomadas pelo Gorbachev resolvem dar um golpe de Estado, tentando fazer com que a União Soviética voltasse a ser a potência de antes. Porém, esse golpe de Estado, ele vamos dizer assim, enfrentado principalmente sob a liderança do Boris Yeltsin, que bota tropas na rua, leva o povo para as ruas contra essa tentativa de reação conservadora e, a partir daí, basicamente, as repúblicas socialistas soviéticas resolvem proclamar a sua autonomia. Não é uma autonomia total ainda, porque elas vão criar uma união entre elas chamada de SEI, ou de Comunidade dos Estados Independentes. Essa Comunidade dos Estados Independentes, ela vai oficializar o fim da União Soviética. Então, quando se fala que em dezembro de 91 terminou a União Soviética, ela terminou nesse aspecto, porque ela terá sua organização política substituída pela Comunidade dos Estados Independentes. Inclusive, no ano seguinte, em 92, nós temos Olimpíadas na Espanha, as Olimpíadas de Barcelona, e lá a antiga União Soviética vai competir com o nome de SEI. Então, se vocês procurarem quadro de medalhas lá da Olimpíada de 1992, vocês vão encontrar lá a SEI, a Comunidade dos Estados Independentes, como uma das principais responsáveis aí por conquistas de medalhas. A partir daí, o que acontece? A maior parte dos partidos comunistas dessas repúblicas são extintos. A KGB, que era a agência oficial de espionagem do governo comunista, também vai ser dissolvida, apesar de muitos dizerem que ela continua funcionando em termos clandestinos. Só lembrando, o presidente atual da União Soviética, da Rússia hoje, né, o Vladimir Putin, foi um dos últimos líderes da KGB. Então, muitos dizem que parte dessa estrutura da KGB existe até hoje. A consequência mais imediata do pós-União Soviética é uma desorganização, um descontrole total da economia,
com a apropriação de setores da economia por grupos, a chamada máfia russa começa a se formar a partir disso aí, e aos poucos as várias repúblicas soviéticas começam a se tornar independentes. Então, de uma maneira geral, o fim do bloco comunista, ele é também o fim da União Soviética e a ascensão política dessa figura aí, que é o Boris Yeltsin. Boris Yeltsin hoje já é morto, mas foi uma figura extremamente importante na migração da sociedade socialista para a sociedade capitalista dentro da União Soviética, e foi também uma figura folclórica, com as suas aparições em público totalmente bêbado, suas aparições em público dançando com o chefe de cerimonial e uma série de outros. Se vocês procurarem no YouTube aí, digitar o nome do Boris Yeltsin, tem muitos momentos constrangedores da figura dele. Mas, ao mesmo tempo,